E há quase 2000 anos, na sexta-feira mais importante da história, Jesus morreu. Mas você sabe como foi realmente sua morte? A crucificação de Jesus foi terrivelmente dolorosa e agoniante. Os 4 evangelhos registram todos os detalhes desse momento crucial. No entanto, a morte de Jesus envolveu muito mais do que apenas sofrimentos físicos. Vamos juntos descobrir cada nuance desse acontecimento. Provavelmente, a morte de Jesus aconteceu após 3 anos de ministério público, aos 33 anos, mas determinar o ano exato é desafiador. Antes de sua morte na cruz, Jesus enfrentou uma longa tortura. Às quintas-feiras, foi traído por um discípulo enquanto orava no Getsêmani. Após ser preso, foi levado ao Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte Judaica em Jerusalém, onde foi acusado de blasfêmia. Condenado por falso testemunho, o Sinédrio não podia sentenciar à morte, então entregou Jesus ao governador romano, Pôncio Pilatos. Temendo um desdobramento político, Pilatos hesitou em autorizar a execução de Jesus. Ele enviou Jesus a Herodes Antipas, mas o destino foi o mesmo. Pilatos, então, cedeu ao pedido dos judeus. Jesus foi cruelmente açoitado, um tormento que causava feridas profundas e sangrentas. O açoite utilizado era feito de madeira e couro, com pontas afiadas que cortavam a carne e comprometiam até órgãos internos. Além da tortura física, Jesus enfrentou tortura psicológica. Os soldados romanos zombaram e afrontaram sua dignidade. Vestiram Jesus como um rei, com uma coroa de espinhos que causou intenso sangramento e dor aguda em sua cabeça. A dor foi intensificada com cuspiduras e espancamentos. Cada agressão pesava sobre a alma de quem tinha vindo para salvar. Após a tortura, Jesus foi levado ao local de sua execução, fora dos limites da cidade, um espaço destinado à humilhação. Condenados à crucificação carregavam geralmente a trave horizontal. Jesus, debilitado, foi ajudado por Simão Cirineu. Ao chegar, Jesus teve suas mãos e pés fixados na cruz com pregos de metal de 13 centímetros de comprimento, causando grande dor. Erguido na cruz, Pilatos colocou uma placa que o identificava como Rei dos Judeus, uma ironia amarga para o Salvador. A crucificação era a forma mais humilhante de morte. Os condenados ficavam expostos, sofrendo tanto fisicamente quanto psicologicamente. Jesus, em condições sombrias, lutava contra cãibras e sede, enquanto seu corpo se esvaía em sangue, quase como um sacrifício vivo. A morte por crucificação era lenta e tortuosa, podendo durar horas ou até dias. Asfixia, hemorragia e exaustão eram comuns. Jesus foi crucificado ao lado de criminosos. Ofereceram a ele uma mistura de vinho e mirra, que foi recusada. Ao longo de 6 horas, no tempo de 9 da manhã até as 3 da tarde, Jesus enfrentou sua agonizante morte. Muitos se reuniram para vê-lo. Sua mãe e algumas mulheres acompanhavam, enquanto discípulos testemunhavam a dor. O apóstolo João foi o único discípulo a permanecer próximo. Outros, temerosos, se afastaram, incapazes de suportar o sofrimento. Enquanto alguns choravam, outros proferiam insultos. Na cruz, Jesus pronunciou 7 frases emblemáticas que ecoam até hoje. Essas palavras manifestam sua humanidade e divindade, além do propósito redentor que estava se concretizando. Fenômenos extraordinários aconteceram. Trevas densas cobriram a terra por 3 horas, seguidas por um tremor que abalou Jerusalém. Fenômenos extraordinários aconteceram. Trevas densas cobriram a terra por 3 horas, seguidas por um tremor que abalou Jerusalém. Após entregar seu espírito, a causa de sua morte não é completamente clara. Asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico. Um soldado, para verificar se Jesus estava morto, cravou uma lança em seu lado, fazendo sair sangue e água. O corpo de Jesus não poderia ficar na cruz durante o sábado. Na mesma sexta-feira, foi retirado e sepultado. Enquanto outros corpos eram descartados, Jesus foi colocado em um sepulcro novo, um privilégio extraordinário para um inocente. Mas o que ocorre em seguida ecoa na eternidade. Ao 3º dia, ele ressuscitou, desafiando a morte e o pecado. É vital entendermos o significado da morte de Jesus. Sua dor e agonia são difíceis de imaginar, mas têm uma profundidade imortal. Outros também foram crucificados, mas a morte de Jesus teve um impacto transcendente. O que a torna única? A diferença estava na profundidade do sofrimento. Jesus suportou algo que ninguém mais poderia: a ira de Deus. Ele enfrentou a dor da separação,
da alienação. Abandonado pelo Pai, trocou um trono de glória por uma cruz. A pior dor não eram as feridas físicas, mas o peso do pecado que ele carregou, a maldição e o abandono que experienciou. Seu grito, meu Deus, por que me desamparaste?", ecoa por séculos, revelando sua angústia profunda. Contudo, em sua morte, também vemos a graça divina. O amor de Deus se manifestou em sua entrega suprema. Não foi meramente um acontecimento histórico. Foi o cumprimento de um decreto eterno estabelecido na eternidade. A morte de Jesus foi a manifestação do Cordeiro Imaculado, conhecido antes da fundação do mundo, por um propósito maior. A boa notícia é que o seu sangue precioso foi derramado por nós, oferecendo redenção e esperança a toda a humanidade. E assim, ao refletirmos sobre a morte de Jesus, somos chamados a compartilhar essa história transformadora com o mundo. Não deixe de compartilhar este vídeo. Que mais pessoas conheçam o verdadeiro significado da morte de Jesus. Que você possa sentir a profundidade desse amor e a importância desse sacrifício em sua vida. Obrigado por assistir. Que a paz e o amor que emanam da cruz preencham sua vida e seu coração.